Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje estamos com o Carlinhos Rocha. Carlinhos Rocha é professor da Universidade Anhembi Morumbi e vamos bater um papo sobre a educação integrativa, onde a gente vai unir a questão da interação, convivência com a prática e, naturalmente, conteúdo. Seja bem-vindo, Carlinhos. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Fábio. Eu agradeço, antes de tudo, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O professor Carlinhos, ele faz parte de uma instituição, de um ecossistema de educação que acaba sendo muito mais daquela educação tradicional. É uma educação que pensa de forma holística, integrativa, para que a educação ela extrapole os ambientes da universidade, que a educação ela seja uma educação contributiva para o coletivo e para a sociedade. E por isso eles criaram um sistema, que é o E2A, que fala sobre uma matriz curricular diferenciada, que pensa na evolução, pensa no coletivo, pensa no ser humano. Fala um pouco mais desse sistema para a gente, por favor, Carlinhos. De uma forma resumida, Fábio, a gente tem atualmente o que a gente chama no âmbito acadêmico de grades curriculares, que às vezes são muito engessadas. Você tem ali passos a serem seguidos, um perfil de profissional que vai ser formado. Nesse novo sistema, você pode permitir que o aluno trace a sua trilha. Nesse contexto, você consegue explorar potencialidades que muitas vezes, vamos chamar assim, numa educação tradicionalíssima, você acaba engessando, você limita o indivíduo. Bom, você vai ser um psicólogo, um médico, você vai ter esse perfil. E no decorrer de 4, 5, 6 anos, muitas vezes esse aluno se encontra, se reconecta e ele fala, olha, eu tenho acho que aptidão para essa área, mas eu não tenho, de repente, uma disciplina que me leva para ali, eu não tenho uma possibilidade de um estágio nessa área para ver se é isso que eu quero. E essa forma de pensar, esse novo currículo, essa forma integrativa, permite isso ao aluno. Ele vai construindo sua trilha. Imagina um quadro, a Tarsila do Amaral, lindo. Você enxerga aquele quadro característico. Agora você põe os pixels daquele quadro e você fala para o aluno, pega cada quadradinho que você quiser e monta a sua trilha. Vai sair um novo quadro, mas dentro do quadro da Tarsila do Amaral. Perfeito. Então, dentro do contexto profissional, profissionais com uma outra, não digo uma outra habilidade, mas com potencialidades que ele pode, com certeza, sair dali sabendo, olha, eu vou fazer minha pós-graduação agora assim, assado. Esse que eu acho que é o interessante. Que é a parte pelo todo pela parte. Você pega a Tarsila do Amaral e você pode pegar aquele detalhe do quadro e falar assim, nossa, a composição de cores, pegar especificamente o detalhe, o que é mais importante, o detalhe ou o todo? Os dois integrados, de uma forma falando em uníssono. Exatamente. Em harmonia. Essa é a ideia. Com isso você consegue, além de permitir que o aluno faça isso, você, enquanto professor, enquanto gestor da educação, consegue, inclusive, fazer com que essas potencialidades sejam melhor canalizadas. Esse é o grande trabalho. Nós, lá do grupo, enquanto professores, nos enxergamos muito mais como facilitadores de um tempo para cá. Eu gostei muito desse termo. Essa é a grande sacada, saber conduzir, ofertar o peixe, ensina a pescar, mas também conduz, ajuda ele a traçar o caminho dele. Então, facilitar hoje em dia não é simplesmente chegar numa lousa, expor conteúdo. Existem estudos, com certeza vocês já ouviram falar, uma pessoa sentada meia hora, 50 minutos ouvindo algo, depois já não consegue mais absorver nada. Então, a busca ativa pelo conhecimento, orienta o aluno, vem com as suas dúvidas, exponha um problema a ele, peça para ele encontrar nesse problema coisas que ele não entende, pontos estranhos. Forme questões, hipóteses. A gente tem aluno que não consegue formar uma hipótese, Fábio. Não consegue saber como responder algo. As pessoas são tão mecânicas e a nossa formação é assim. Então não é só o aluno que é avaliado, é o sistema que ele é avaliado em conjunto, facilitador com o aluno, por exemplo. Exatamente. Há um tempinho atrás, bem pouco tempo atrás, a gente sempre aprimorando, fazendo treinamentos, passamos por um desses e muito interessante essa maneira. A gente sempre vai colocar ao final de uma aula uma avaliação que a gente chama de 360. Tá. Todo mundo se avalia. Eu avalio todos aqui como alunos e os alunos me avaliam, eu me avalio. Porque é uma percepção que hoje até então a gente não tem. Tem lá o senhor da razão falando um monte de coisa e eu tenho gente lá
que com certeza hoje em dia está muito mais antenada do que eu em alguns aspectos. Que senão fica aquela coisa muito antiquada do palco-plateia, Acabou. o professor ali em cima, num pedestal, o Isso. inatingível, e o aluno tem que obedecer e seguir exatamente o que o professor fala, sem que ele possa raciocinar ou pensar em Exato. conjunto integrado com o professor, no caso, o facilitador. É isso. A gente não tem mais que ser o protagonista do ensino. Hoje em dia, com certeza, a gente tem que ser um facilitador, uma peça da engrenagem, mas o aluno precisa se apoderar, se apropriar desse protagonismo. Para ele aprender a ir atrás das coisas, ele aprender de alguma forma com a gente ali facilitando, mas ele aprender onde buscar, como pensar para chegar aonde ir buscar. Às vezes a pessoa, professor, estou com uma dúvida. Ok, onde você acha que você encontra essa resposta? Eu não sei. Percebe? Coisas básicas que as pessoas ainda não conseguem imaginar. Isso a gente vê no dia a dia. A gente, conversando antes, a gente está falando de uma camada da sociedade de 1 a 10%, num país de 200 milhões. Tem gente na rua que não sabe o que está fazendo aqui. Educação vem de casa, a gente cansa de ouvir isso, mas os pais tiveram, Fábio. Os avós tiveram, a nossa geração está ficando cada vez mais longe disso. Então, o sistema educacional é um sistema muito mais voltado para uma integração entre a instituição e, naturalmente, aonde o frequentador daquela instituição, no caso o aluno, ele convive fora dali e ele precisa fazer com que haja um transbordo da instituição e o que ele aprende lá, para que haja uma compreensão maior do que simplesmente você receber conteúdos. Isso é colocar o aluno para ter desafios, para ele encontrar soluções sob pressão. Sim. É o que você estava me explicando a respeito da taxonomia de Bloom. É alguma coisa nesse sentido, essa metodologia, professor? Isso. Só pegando o gancho no finalzinho, é o extrapolar o muro da universidade. Tá. Hoje a gente ainda tem muito do academicismo ali. Eu formo um menino e às vezes ele se encontra nesse ambiente, só que ali ele fica. Ali ele gera a produção científica dele, ali ele produz. Mas se você olha assim, quanto da produção científica desse país se transformou em algo útil para o país. Nossa, que incrível. É esse o raciocínio que a gente precisa quando você forma alguém e fala, agora meu amigo, vai para onde você veio e transforma. É isso que ele precisa. Então a instituição, o ecossistema Ânima faz esse impulso para que o aluno ele seja um agente transformador da sociedade, que ele seja protagonista da transformação, principalmente nesse momento que a gente está passando essa nova era, onde praticamente a gente tem um papel em branco a ser desenhado, e o protagonismo dentro de princípios e valores e virtudes é necessário e fundamental, porque senão você cria, porque educação ela não é só em si, não é só você colocar conteúdo. Sim. Se você der conteúdos para uma pessoa que não tem formação, que ela não tenha atributos divinos, que ela não tenha princípios, que ela não tenha virtudes, acaba sendo uma arma na mão de uma pessoa despreparada. Exatamente. E acontece o que a gente vê muito por aí, que depois a gente reclama que o governo tem muita trambicagem, que tem muita sacanagem, Sim. que tem desvios de dinheiro e essas coisas todas, e você não sabe de onde que foi a origem disso tudo. Exato. Então você fala, a educação ela é boa desde que ela tenha uma contribuição para a sociedade efetiva, para o crescimento da humanidade, para o crescimento do coletivo. E é isso aqui se propõe, e que não só se propõe, mas para aquilo que pratica o ecossistema Ânima, com esse sistema do E2A, essa nova matriz curricular. Exatamente. Princípios, talvez nós tragamos de casa, educação, a escola dá. Juntar os dois é o ideal para que nós tenhamos pessoas melhores. Incrível. Voltando à questão dos métodos que você perguntou há pouco, a taxonomia de Bloom, Arco de Maguire, são ferramentas pedagógicas que nós utilizamos. Muitas vezes a gente pratica diariamente isso, não percebe. Mas essas ferramentas vêm nesse sentido de fazer com que o aluno ganhe o protagonismo do seu aprendizado. Então você consegue, propondo uma grade curricular, baseando-se nesses princípios, entender que aquele menino vai chegar num primeiro momento na universidade, que ele vai conhecer, que ele vai reconhecer, que conforme ele vai angariando conhecimento, ele vai analisando, vai tomando decisão. Então esses verbos são trabalhados de forma proposital para que você vá atingindo o grau de evolução desse aluno.
Né? Você vai pegar, como a gente estava conversando, um médico, ele entra numa faculdade no primeiro ano de 6, ele começa a conhecer as coisas. Até que ele chega lá em cima, numa cirurgia, ele precisa tomar uma decisão. Para ele saber qual vaso ele tem que pinçar, para não, ele tem que conhecer. Você me falou uma coisa agora, até porque o professor, ele é da área de medicina, né, da disciplina de medicina da Universidade em Morumbi, e você me lembrou um caso prático, que aconteceu agora, recente, tem uns 15 dias. Uma amiga minha de Joinville, ela relatou um fato, e ela é do hospital lá de crianças, né, um hospital infantil. E ela relatou um fato que teve um acidente, a inauguração do Natal de Joinville, e caiu uma parte lá da arquibancada, e caíram várias crianças, enfim. Aí entrou, 10 horas da noite, um monte de crianças, e caíram no rio, então estava tudo sujo, enfim. A situação era dramática, era visualmente impactante. Você tinha que ter muita serenidade, equilíbrio. E ela coordena toda essa área do hospital. E aí uma das pessoas que trabalham com ela, muito competente, inclusive, mas tecnicamente competente, na hora começou a chorar, entrou em desespero. E ela falou, por favor, vá embora. Deixa a gente aqui, porque uma pessoa assim, com um destempero, com desequilíbrio emocional, por mais competente que você seja, por mais que você tenha essa capacidade técnica de conduzir eventualmente uma intervenção cirúrgica, alguma coisa do gênero, mas se você não tiver o equilíbrio para poder conduzir uma situação de pressão, você contamina todo o ecossistema que está pronto ali para poder salvar vidas. Exato. Então, a importância de você ter um equilíbrio mental, ter um padrão mental fundamentado pela educação e o sistema educacional, a universidade ela tem que fornecer isso para o aluno, e aí entra um pouco esse princípio que a Anima se propõe e pratica para não só colocar para o aluno muito conhecimento, mas colocar para ele prática. Então, honrai as verdades com a prática, né? Alguma coisa nessa linha para poder fazer com que as coisas avancem e ele contribua para a sociedade de forma efetiva. Esse exemplo é clássico. A palavra seria liderança. Se essa pessoa está num cargo, numa função, exercendo aquela coisa emergencial, se ela é líder, ela é a primeira a pilotar a nau e falar, calma lá. Se o capitão perde o controle do timão, então será que nesse curso não tinha nenhum momento que ela poderia perceber, olha, eu preciso aprimorar a minha gestão de pessoas, liderança? Com certeza no E2A, com certeza na forma... Você tem esse momento e você percebe, se eu consigo identificar o ponto, enquanto aluno, de identificar falhas e falar, vou me aprimorar nisso, eu tenho condições aqui onde eu estou, onde eu pertenço, onde é a minha casa, de fazer isso, além de eu conseguir, ainda posso, ao me formar, exercer isso lá fora na minha comunidade. Incrível. Aliás, professor, essa parte do pertencimento é uma questão fundamental. Vamos falar sobre isso já já. Tá, no próximo bloco a gente continua. Vamos partir desse ponto do pertencimento, que é muito legal a gente discorrer disso para as pessoas que estão nos assistindo também refletirem. Então, peço licença para que esses 2 minutos vocês reflitam a respeito do que nós conversamos até agora e já já vamos voltar a falar sobre pertencimento e a necessidade que você tem de interação para que você faça uma entrega melhor baseada na educação. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, eu sou Fábio Marques. Hoje estamos aqui com o professor Carlinhos Rocha da Universidade AEMB Morumbi e estamos discutindo a respeito da educação de uma forma integrativa. No primeiro bloco nós discutimos muito a respeito da educação que ela tem como um pilar a parte de conteúdo, junto com a parte prática e junto com a parte de uma boa formação de virtudes e valores para que você consiga fazer uma entrega melhor para a sociedade. Agora nós vamos tratar do assunto da integração, ou seja, o senso de pertencimento e como que os alunos eles têm que fazer uma integração entre si, conviver para que possam evoluir em conjunto e entregar para a sociedade algo melhor. Carlinhos, nos debates que a gente teve já até um pouco antes da gente começar o programa, a gente estava falando muito sobre essa questão da necessidade. O mundo ele nunca sai da nossa frente. Sim. Acho que essa é uma reflexão que eu já ouvi alguns professores falando, professores de filosofia, que o mundo está sempre na sua frente. Você não tem como fugir do mundo. E o mundo ele é um espelho. Outro dia eu estava vendo uma reflexão sobre isso. O mundo
ele é um espelho. Se você tem um espelho, como é que você vai ver o teu próprio olho? Como é que você vê o teu próprio rosto? Não existe outra forma que não seja através de um espelho. Como que você conhece o formato do seu rosto? Através do seu espelho. Com isso você se conhece. O mundo é um espelho. Eu, ao conviver com o professor Carlinhos, ao conversar com o professor Carlinhos, eu estou interagindo com ele e ele é um espelho porque ele está construindo em mim uma formatação diferenciada a respeito do que o Fábio é, porque através dele eu estou me reconhecendo daquilo que eu sou ou até do que não sou ou do que posso vir a ser. Isso serve para interação com pessoas, interação com situações, interação com coisas que eu gosto, que eu deixo de gostar. Então, ao conviver, você tem uma provocação, um chamamento para a sua própria evolução. Pertencimento. A gente também tem esse sentimento de pertencimento. Pertencimento é como se fosse o nosso lar. O lar não é só a nossa casa. É onde a gente se sente bem, é onde a gente se sente integrado, é onde a gente sente que a gente está contribuindo para uma evolução. O ambiente da universidade, o estar com outros alunos, estar na convivência com os facilitadores, isso ajuda demasiadamente. É que a gente passou por esse período de pandemia, toda essa discussão por causa disso. Sim. E a gente teve todo esse período de enclausuramento, de isolamento. Sim. Então agora nós temos que fazer esse movimento de retorno para que a gente possa fazer dar esse upgrade, dar esse salto quântico evolutivo. E até vou fazer uma reflexão que eu pensei isso agora, que acho que pode ser muito, muito interessante. A gente esteve incubado, quando eu falo a gente, os alunos, né? Houve uma incubação. E essa incubação, ela tem coisas boas. Todo o processo criativo ele tem um período de incubação para depois você ter a explosão na prática, quando você coloca em prática aquilo. Então, acho que a incubação que teve desse período pode ser muito valorosa na hora que você vem agora para o retorno do encontro, para o retorno da interação entre os alunos e os professores. Isso é fundamental para que eles possam se sentir bem e até ter uma questão biopsicossocial, onde ele também tem uma proteção, por incrível que pareça, ao interagir, aumenta a sua camada protetiva, a sua imunidade. Então, para aqueles que têm receio da questão da imunidade, vai seguir todos os protocolos de cuidados patológicos, né, físicos e materiais, né, de uso máscara, distanciamento, tudo, mas é importantíssimo porque ela aumenta a sua imunidade na medida que você acaba tendo um trabalho de equilíbrio, de mais alegria, sentimento de euforia, sentimento de pertencimento. Faz sentido, professor? Todo sentido do mundo. Você falando e eu aqui só pensando só nos insights. Legal. Hoje, o que a gente mais escuta quando encontra alguém, posso dar um abraço? Como que eu faço? Eu aperto a mão? Não? As pessoas querem, precisam do contato. Nossa espécie não foi feita para viver isoladamente. A gente pensa, por exemplo, a gente escuta muito isso daí, o que você colocou muito bem, a questão do incubar. A natureza é assim, a semente incuba, nasce uma árvore gigante, a explosão de... Nós somos da natureza, fazemos parte dela, não somos algo diferente. Então é natural que sim. A questão do isolamento social, claro que trouxe uma série de sequelas, a gente tem visto aí muitas pessoas com problemas de ordem psicológica, necessitando do auxílio de um profissional dessa área, mas com certeza muitas coisas boas vêm desse período de incubação. Descobrir essa necessidade que nós precisamos um do outro, descobrir que essa interação é benéfica, não só mental como organicamente. Quando você fala da imunidade, o isolamento, o estresse, a alta de hormônios que derrubam nossa imunidade. Quando você vai para o campo de batalha, você reencontra os pares, você começa a interagir, você começa organicamente a mudar esse perfil hormonal endócrino. Isso reflete na imunidade de todos nós. Com certeza, a simples alegria de você encontrar um amigo que há 2 anos, a gente viu muito isso lá na universidade. Teve uma turma que entrou na pandemia, Fábio, eles nunca se viram fisicamente. Na primeira oportunidade que a gente falou, vamos voltar ao campo, foi quase uma semana para segurar a onda. A efusividade, a alegria, a empolgação. Né? E a gente sabe, tecnicamente falando, você tem liberação de vários hormônios, neurotransmissores, isso interage de uma maneira pleiotrópica no seu organismo e você consegue com isso
melhorar a sua alegria, a sua imunidade. Então, com critérios, com todas as normas de biossegurança, não há por que temer. Pelo contrário, eu acho que a ideia é que agora, devagarzinho, as coisas vão mudando. Existem alguns, pegando o gancho da natureza, alguns detalhes que a gente fala, vocês estão vendo aí a última variante que surge. É uma forma, é a pedagogia viral que eu comento com os alunos. Né? Nossa pedagogia viral. O vírus pedagógico nos deixa lições. O berço da nossa humanidade, Fábio, há anos, sempre é negligenciada. A Mãe África está sempre sendo explorada, negligenciada. E de novo com a vacina. Quem é o local que menos fez vacina? Lá. Onde surge a Ômicron? Lá. Incrível. Então, se todos nós não formos iguais, as benesses de qualquer esfera científica, material, espiritual, não atingir a todos, sempre teremos pontos frágeis que vão causar problemas para a gente. Então, a pedagogia do vírus ensina isso. Não adianta eu comprar todas as vacinas do mundo. Se o meu amigo lá da África não for vacinado, vai gerar alguém diferente que a vacina que eu tenho não serve para nada. E dentro do ambiente da educação, o ambiente que os alunos vão encontrar no ecossistema da Ânima, dentro da AMB Morumbi, eles vão encontrar esse tipo de troca para poder melhorar também a sua compreensão do que é mito, do que é pânico e do que realmente ele deve se preocupar, não só consigo mesmo, mas com o coletivo. Sempre. Porque ali você acaba tendo uma troca de informações de qualidade, não só de suposições ou de fake news. Então, a interação olha, eu tive experiências aqui em casa, eu tenho experiências positivas, negativas, então você consegue determinar o teu caminho. Então, a interação é fundamental, desmistificar esse assunto de que, olha, venha para o campus, volte para a sua presença e convivência entre os alunos e com os facilitadores. Eu adorei esse termo, facilitadores. Realmente é uma disrupção, é um ponto de inflexão fundamental e até um ponto de adaptação. Né? Essa questão da adaptação é fundamental. Se a gente ficar olhando o novo com olhos velhos, né, e com métodos velhos, você vai querer voar com os pés no chão. Então, eu acho que é fundamental o que está sendo proposto, o que está sendo colocado em prática pela AMB Morumbi, porque isso transforma a sociedade. Como todos que já assistem o nosso programa sabem que a necessidade, a força propulsora do programa é que crie reflexões para quem nos assiste, para que a gente transforme o coletivo através do ideal humano, que faça com que as pessoas busquem mais um ideal humano. E o que a Ânima tem se proposto e tem colocado isso de uma forma incansável é para que cada aluno se transforme num ser humano. E não só ele se transforme num ser humano, mas que ele replique isso para os demais com quem ele convive. Por isso, os facilitadores, para poder criar essa reflexão neles de busca de alguma coisa maior, né? Se inspirando por alguma coisa mais relevante. Se transforme e ajude a transformar o ambiente que você também faz parte. E essa é a grande sacada. Então, eles podem voltar em segurança. Voltar em segurança. Todos os protocolos estão sendo colocados de uma forma, naturalmente, se a Ânima se propõe tudo isso, é óbvio que ela tem colocado todos os protocolos em prática. Sim. E a questão da biopsicossocial você também terá uma maior imunidade ao estar em convivência com seus pares. Sim, faz então, bem. Então, vamos seguir isso com bastante empolgação, porque daí você junta as duas coisas. Sim. Até o propósito da Ânima no E2A, nessa grade curricular que a gente está falando no primeiro bloco, fazer essa integração. A prática, tudo que a Ânima se propõe é esse encontro do digital com o presencial, com a prática, com o conhecimento, criar essa esteira, sim, criar essa jornada do aluno para que ele mas que durante o processo ele já vá se tornando melhor. Isso é necessário. Então, estarem na presença, estar no campus, faz-se necessário para que você aumente. O Raul Seixas tem uma frase que fala: o homem é o exercício que faz. Então, isso é necessário para que ele se transforme num ser humano melhor. A prática. Sim. O conhecimento hoje em dia está na mão de qualquer um de nós. Você pega a internet e você responde qualquer coisa que lhe perguntarem. Agora, administrar esse conhecimento, administrar esse saber, é que talvez dentro de um ambiente acadêmico você consiga direcionar
Então você consegue dar mais profundidade para isso, consegue realmente fazer com que essa informação faça sentido, faça parte daquele indivíduo, o transforme e, como a gente disse, que ele também possa ser um agente transformador aí fora. Sócrates falava, haja-te para que eu te veja, algo assim. Então é fundamental para que essas pessoas estejam em evidência, que elas tenham um papel contributivo para a sociedade, que elas tenham essa atitude proativa mesmo, em ação mesmo. E dentro dessa esteira que você estava me explicando do E2A, é fundamental entender que existe sim a necessidade do digital. Em hipótese alguma está sendo negligenciado. Ao contrário, o digital é um grande fomentador, a tecnologia é uma grande aliada para a esteira e o funcionamento do ecossistema Ânima, mas integrada a uma convivência, ao sentimento de pertencimento, àquela questão da vibração do coração, aquele calor humano, onde você consegue ter uma interação que faça com que a gente cresça em conjunto. Sim. Fábio, não é. Meus amigos biólogos, não é. Mas o digital é uma força, como uma força da natureza, que você vai ter que aprender a entender, de alguma forma, dentro do possível, domesticar e usar as vantagens disso. Então é irreversível essa reação. O digital veio. É usar o que ele tem de bom para nos dar um apoio, usar como ferramenta e conseguir, através dele, transformar o ser humano para um ser humano, um indivíduo cada vez melhor. Muito bom, agradeço muito a tua presença aqui, é inspiradora, representando um ecossistema fundamental para a transformação da sociedade. E que bom que vocês estão fazendo isso em prol da humanidade. Todos nós agradecemos, o coletivo agradece. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, imagina, foi um prazer. Vocês estão em casa, meus caros, espero que vocês tenham gostado desse programa, dessas reflexões. Eu aprendi bastante com todos os ensinamentos que me trouxe o facilitador Carlinhos Rocha, do ecossistema da Ânima, professor da AMB Morumbi. A gente tem uma semaninha para ir refletindo sobre esses temas, para que no próximo programa vocês já venham com um degrauzinho a mais para refletir sobre outros temas que traremos aqui, sempre em busca de uma evolução, sempre em busca de uma expansão de consciência, e para que você tenha isso enraizado em si mesmo e replique para os demais, para que assim criemos uma corrente do bem. Então aguardo vocês no próximo programa cá entre nós, daqui uma semana, aqui na Band. Até lá!